Por mim, Wilson. Por mim, Paulo Brandão. Por mim, Gabriel Barbosa. E o intuito desse vídeo é explicar quais as leis físicas envolvidas nesse projeto, nesse gerador, e como ele foi construído, né? Como ele foi construído, quais os materiais que nós utilizamos e qual o intuito principal desse projeto. Agora, vamos explicar sobre o funcionamento do nosso projeto, esse gerador termoelétrico, que ele, no caso, por meio de uma fornalha que vai ser esquentado, né, como se fosse uma espécie de um fogo, né, como se fosse uma espécie de fornalha, vai aqui dentro, né, usando o combustível que nós vamos especificar mais à frente, e vamos colocar o nosso projeto aqui em cima. Então, ele vai esquentar essa lata, né, vai gerar uma temperatura, vai esquentar essa lata, e nessa parte de cima, né, tem um espaço aberto para ser adicionado um líquido, no caso a água, né, com uma temperatura mais baixa. O intuito dela é estar um pouco gelada. Então, aqui dentro vai ser como o funcionamento de um motor estilo, que no caso, usando um pistão, né, usando um pistão que vai se movimentar para cima e para baixo, vai estar ligada a uma biela e ela vai estar ligada a um virabrequim, assim como fosse um motor de um carro. E a gente vai ter também um diafragma, uma espécie de diafragma feito com um balão que cada movimento, né, e giro, né, desse pistão que está aqui dentro, a cada vez que ele se mexer, vai mexer esse diafragma e assim expulsar o ar que está mais frio, né, dentro desta estrutura, né, o ar que está mais frio vai ser enviado para dentro. Aqui dentro vai estar um ar mais quente que vai sair por esse buraco toda vez que o pistão subir, e assim ele vai empurrar um ar frio de volta para que assim se inicie o ciclo. E assim toda vez que esse circuito, né, estiver funcionando, ele vai girar esse disco, que em tese iria gerar energia, pois ele iria estar ligado a esse motor elétrico. Como nós sabemos, né, de acordo com o funcionamento dele, dentro desse motor, a gente pode aplicar a lei de Faraday, né, da indução eletromagnética, na qual toda vez que nós pegamos a energia cinética, né, mecânica desse motor, que nós aplicamos no lado inverso dele, né, vai gerar uma energia elétrica, certo? Então, esse disco seria ligado por meio de uma polia a esse motor elétrico, que toda vez que girasse, iria gerar energia. E assim, a gente pode ver, né, a gente coloca um LED para conseguir ter esse retorno, né, dessa energia que é resultante daquilo. E é justamente isso. Então, ele vai usar esse princípio. É justamente isso o funcionamento do nosso projeto. E mais à frente vamos ver, né, quais os materiais que foram utilizados e como nós fizemos para aplicar isso também, adicionar nesse projeto, não só essa parte da física, né, mas também a parte de tecnologia, na qual nós usamos a nanotecnologia, que foi um Arduino Uno, para que quando gerasse energia, né, ele nos mostrasse quanto de energia, qual a tensão, na verdade, que estava sendo gerada nisso aqui. E é isso. Bem, como falei inicialmente, meu nome é Gabriel e eu vou, no caso, falar um pouco sobre a nanotecnologia que a gente utilizou, no caso, para o trabalho, que no caso é o Arduino. Para o Arduino, a gente usou ele meio como um multímetro, no caso, para medir a tensão que o gerador termoelétrico geraria. No caso, como eu estou aqui gravando minha tela do notebook com código, e vou demonstrar para vocês. No caso aqui, mais o código para quem quiser ver, que no caso ele recebe um valor lido no pino analógico do Arduino, a voltagem máxima que eu coloquei 5 volts, e aqui para apresentar a tensão e o delay de menos de um segundo. No caso, eu estou gerando aqui o gerador aqui,
o LED está acendendo e o Arduino está contando a tensão, no caso. Essa demora mais para aparecer é por conta do delay. Bem, eu gostaria de mostrar agora as conexões, no caso do Arduino. Eu já tinha explicado. A gente usou o pino A0, no caso o pino analógico, para, no caso, medir a tensão, e conectamos o GND para ser o negativo, o lado negativo do fio. Assim, girando no geradorzinho, está ocorrendo aqui o contador de tensão, e o LED está acendendo. Assim, aparecendo aqui no terminal do código a tensão gerada. Agora falando sobre o referencial teórico do nosso projeto, que é o gerador termoelétrico. A base da teoria do nosso gerador, no caso, é a termodinâmica. E no caso, a termodinâmica é o ramo da física que estuda o calor e a temperatura e estabelece com isso uma conexão com a mecânica, por meio da equivalência entre calor e trabalho. A termodinâmica possui 4 leis. A lei zero, que é a lei da equivalência, do equilíbrio térmico. A primeira lei, que no caso é a lei de conservação de energia, e a segunda lei, que é a lei da entropia, que no caso é uma medida da desordem. Também possui, gostaria de citar no caso, o ciclo de Rankine, que no caso é um modelo termodinâmico, e também tem o ciclo de Carnot, que no caso é um modelo teórico que descreve o ciclo mais eficiente possível para a conversão de calor para trabalho. Agora que a gente já entendeu um pouquinho mais sobre como funciona a parte teórica, por que isso aqui tudo acontece, então a gente já entendeu como o código do Arduino foi implementado e a importância disso aqui, vou explicar para vocês como a gente montou, materiais utilizados e até dar um pequeno tutorial, caso você queira replicar o projeto aí na sua casa. Aqui nós utilizamos várias latas de tamanho variados. No total, foram 4. Uma aqui, 2 aqui e uma aqui embaixo. É importante vocês entenderem que essas latas têm tamanhos diferentes. Eu vou explicar agora o porquê tem tamanhos diferentes. Essa daqui é uma lata maior. Ela tem o mesmo diâmetro de uma lata comum, só que a altura dela é um pouquinho maior. Nesse caso, eu usei uma lata de energético. Por quê? Porque ela tem que ser mais comprida, porque aqui dentro vocês podem perceber que existe um virabrequim e uma biela. Se eu utilizasse uma lata de tamanho normal, eu não teria espaço suficiente para ele se movimentar. Aqui no meio, eu tenho uma lata também de tamanho normal, o que importa é o diâmetro, que vai basicamente fazer a compressão do meu pistão. Essa daqui serve também para auxiliar na compressão do pistão, e essa aqui de baixo vai comportar o pistão e fazer o aquecimento dele. Outra parte crucial do nosso projeto é a construção desse diafragma. Eu sei que pode ficar um pouco difícil de você ver, mas aqui você percebe 2 caninhos. Aqui é onde eu estou passando o dedo e aqui atrás também. Esses caninhos é onde vai acontecer a nossa troca de calor. Como eu falei, o calor vem aqui embaixo através dessa caldeira. Aqui eu tenho uma latinha que eu construí com uma fornalha, boto o algodão nela, o álcool, coloco o fogo, boto a caldeira aqui por cima. Galera, perdão. Só para manter segurança, o fogo não sair de controle, coloco ele aqui em cima. Depois disso, o pistão é aquecido e ele sobe. O nosso pistão foi construído com raio de bicicleta e bombril. A escolha dos materiais foi justamente visando preço e desempenho. O raio de bicicleta é barato e o bombril também. A escolha do bombril foi porque ele é um material muito leve, então vai ser fácil aquecer para fazer todo o sistema funcionar. Aqui em cima, virabrequim, braço da biela secundária, biela principal, e todos esses outros metais que vocês estão vendo, foi feito com raio de bicicleta. Aqui nós temos 2 discos de HD que servem como volante. O volante ele é utilizado para dar o início ao movimento do motor. Então nosso motor só vai rodar quando a gente desce a primeira viradinha, justamente para iniciar a movimentação de aquecer e esfriar. Nossa parte de resfriamento acontece toda aqui. Isso aqui é uma lata de tímida, ou seja, é uma lata um pouquinho maior, mas que não é tão distante da nossa lata que é utilizada para aquecer o pistão. Ela tem um vão de mais ou menos um dedo e é justamente aqui que a gente coloca água gelada para fazer o resfriamento do nosso motor.
Eu vou explicar aqui no quadro para vocês o que está acontecendo aqui internamente para vocês poderem entender como foi construído e, de novo, se quiserem replicar, fica mais fácil. Agora eu vou desenhar aqui no quadro para vocês o que está rolando aqui dentro que a gente não consegue ver. O nosso motor, ele é basicamente isso aqui. Eu tenho a minha lata maior, tenho um furo, aqui eu tenho o volante que vai dar início ao movimento. Aqui no meio, tá ligado? Com o virabrequim. O virabrequim é um ferrinho que é basicamente isso daqui. Então vocês percebem que quando eu boto para baixo, ele roda, quando eu boto para cima, ele dá a volta completa. Para baixo é uma meia volta, para cima é uma volta completa. Aqui no meio, eu vou ter a minha parte de arrefecimento, e aqui no final é a parte que vai ser esquentada. Aqui vai a água, e aqui vai o fogo. Aqui no meio é que está a mágica toda. Vou mostrar para vocês. Nesse espaço aqui, a gente tem um pistão, né? Eu estou verificando aqui. A gente tem um pistão, é um ferrinho, mais uma vez, ele não é de bicicleta. Ele tem dois intervalos. Esses intervalos são feitos com a tampinha da lata. Aquela parte que a gente abre, geralmente não liga muito. Então, eu peguei, cortei o limite dela certinho e prendi aqui e aqui no final. Esse meio aqui, entre essa parte superior da lata, é onde está o bombril. O bombril, um detalhe muito importante, é que ele tem que ser largo o suficiente para quase encostar nas paredes da lata. Quanto menor for esse vão, mais eficiente vai ser o nosso motor. Então, o bombril funciona aqui, como eu falei, o fogo vai aqui embaixo, então aqui é aquecido. Quando aquece, o pistão vai para cima e movimenta na meia volta, na verdade, do nosso virabrequim. Então, o que acontece é isso daqui. Percebam que o esquemático é aqui. Então, esquenta, o pistão sobe nessa parte aqui e dá meia volta. Quando ele esfria e faz ele descer, ele dá uma volta completa. Nosso diafragma, eu vou desenhar aqui para vocês como é que funciona. O diafragma funciona da seguinte forma. Aqui a gente tem o balão. A gente tem aqui o quadradinho, ligado por duas mangueirinhas, na parte que esquenta, o balão aqui por cima e aqui em cima é ligado aqui. Veja, essa troca de calor acontece por causa da pressão. O ar aqui dentro está quente e está querendo fugir para qualquer lugar possível. E o único lugar que tem como ele escapar são essas duas mangueirinhas. Então o ar quente vem para cá e ajuda esse diafragma a empurrar o nosso virabrequim. De novo, se vocês lembrarem aqui, para cima meia volta, para baixo uma volta completa. Então, essa parte aqui do diafragma, junto com o nosso resfriamento do ar e aquecer aqui embaixo, é o que faz o nosso motor funcionar. Agora eu vou demonstrar como o nosso motor funciona. Aqui eu tenho um algodão molhado com álcool que vai servir na nossa fonte de calor. Vou botar esse fogareiro só de novo, por motivo de segurança, para o fogo não poder sair de controle. Uma vez encaixado, a gente vai pegar o nosso sistema inteiro e colocar aqui em cima. E agora é só adicionar água fria. Aqui está o espacinho que eu demonstrei para vocês. Adicionando a água. Agora já com a água e o fogo aquecido, a gente só precisa esperar o nosso pistão chegar na temperatura correta para que ele possa subir. O importante aqui é a gente ficar fazendo vários testes, porque não tem como saber uma hora exata. Não dá nenhum sinal. Agora ele está prestes a funcionar. Então o que a gente pode fazer é ficar movimentando aqui, até ele começar a pegar. Nesse caso ele começa mais rápido e vai acelerando com o passar do tempo. Esse acelerando com o passar do tempo é justamente para o ambiente do aquecimento do nosso pistão. Vocês podem perceber que ele vai acelerando.
gerador. Mas por que não está gerando energia? E é simples, a falta de uma única pecinha. Aqui a gente tem o movimento cinético e aqui a gente tem o movimento elétrico. A gente tem aqui a energia cinética e aqui a energia elétrica. Então a única dificuldade que a gente encontrou foi na hora de conectar esses dois aqui. Perceba que aqui tem umas estrias, tem uns dentinhos e aqui também. Então a nossa ideia principal era conectar os dois com uma correia dentada, uma polia, enfim. Nós realizamos diversos testes, mas infelizmente a gente não conseguiu conectar esses dois. Então a ideia é justamente pegar esse movimento daqui, essa energia cinética do giro dele e passar para cá. Veja que se eu rodar aqui, o LED acende. Então, esse LED só não está acendendo pela falta da conexão dessa parte aqui com essa daqui. Senhores, esse foi o nosso projeto. Acredito que tenha ficado claro como isso aqui tudo funciona, por que funciona, como replicar, como construir. E no mais, qualquer dúvida que vocês tiverem, só entrar em contato com a gente. Eu tenho certeza que vai ser um prazer responder vocês. E é isso, pessoal. Obrigado pela atenção.